Opa, eu sou o Guilherme. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre o nosso sistema do IntelliGym. A nossa equipe ela é composta pelo Klaus, pela Letícia e por mim. Bom, aqui um pequeno sumário sobre o que a gente vai falar nessa apresentação. No caso, a gente vai falar sobre esses itens aqui, um pouco sobre a gente, uma introdução do tema, o problema, a solução e a gente vai falar um pouquinho sobre o que o sistema, o que a gente idealizou para esse sistema, né? E depois dessa apresentação eu vou cortar para a Letícia falando um pouco sobre o GitHub e sobre nossas práticas de desenvolvimento. E o Klaus ele vai explicar um pouco sobre o Heroku e vai mostrar o que a gente desenvolveu até agora. Bom, o problema que a gente está querendo atacar aqui é basicamente a saúde no geral, o sobrepeso, esses problemas de qualidade de vida que são gerados seja por má alimentação, por procrastinação, por baixa imunidade, essas coisas que podem ser solucionadas com uma rotina na academia e com boas práticas de alimentação. No caso, o sistema do IntelliGym ele vai ser voltado para a prática da academia e ele pode ser complementado com outros sistemas que vão ajudar você a elaborar alguma dieta mais que mais se adeque ao seu porte físico, ao seu percentual de gordura, essas coisas que a gente vai também mapear no nosso sistema. O problema que a gente quer resolver, que vai tangenciar nesse aplicativo, é a obesidade, que é um problema que está crescendo com o passar do tempo, já sempre foi um problema na nossa sociedade e com o consumo excessivo de alimentos processados tem só piorado, né? O aumento de doenças crônicas também é ocasionado por isso, diabetes, muitas pessoas jovens também estão sofrendo com esse problema e, e como eu mencionei no começo, né, a causa principal a má alimentação, sedentarismo, falta de exercício físico e a gente vai buscar atender esses requisitos com o nosso aplicativo, né? A proposta de solução no início foi criar um software, a gente denominou ele de IntelliGym. Vai ser um software individual, que a ideia era a gente poder ter o controle da academia, ter a visão da academia do aluno, o aluno podia acompanhar o treino, a evolução das cargas, ser algo bem dinâmico e fácil de você visualizar rápido quando você estiver fazendo um treino, né? E você também tem uma visão macro da sua evolução, dos seus dados corporais, você poder extrair alguma planilha para você mostrar para o seu nutricionista, para o seu médico, enfim. E também a gente tinha a ideia de ser um sistema recompensado, a gente poder ter o monitoramento corporal em tempo real, ser algo que você tem uma análise de carga, e você tem um acompanhamento da execução correta também, além de alternativas para você fazer o exercício dentro de casa, quando você não puder ir para academia, né? Também a gente ia ter a premiação, o sistema de pontos, o controle de frequência. E aqui são os diferenciais que a gente ia buscar atacar nesse nosso projeto. E aqui no próximo slide eu vou falar o que a gente conseguiu, o que a gente conseguiu nesse meio tempo de desenvolvimento. No caso a gente tem o cadastro de perfil do aluno, só do aluno, a gente não tem o cadastro da academia ainda. A gente tem a tela de treinos, a tela de objetivos, a tela de dados corporais. O sistema de recompensa a gente não conseguiu realizar. A gente tem a autenticação. E aí a integração de banco de dados ainda está faltando.
Ok, gente, eu vou falar um pouquinho sobre como é que tá a parte do GitHub, que é onde a gente está versionando e configurando todas as novas tarefas que nós temos feito. Algumas branches aqui que nós temos são as branches relacionadas ao desenvolvedor, então a gente dividiu algumas tarefas específicas com o que cada um se sente mais confortável fazendo e tem mais experiência. E então a gente tem, por exemplo, aqui a mente do Klaus. O Klaus ficou mais voltado para a parte do front-end. A gente tem a branch que eu fiz, ela é mais voltada para como está o banco e o relacionamento junto com a API. E a gente também tem outros ambientes, como o Dev e o QA. A parte de Dev e QA, elas estão estruturadas junto com o Heroku, e tem para subir esses ambientes. Então, na parte de Dev é onde é subido os novos desenvolvimentos e é feito os testes com a pessoa que desenvolveu e com os outros para validar se tudo está funcionando. A gente também tem um ambiente de QA, que é onde entra o PO, o stakeholder, para validar as tarefas que foram executadas. Esses dois ambientes sobem para os seus respectivos ambientes na plataforma do Heroku, que a gente vai falar em breve. A gente também tem o ambiente principal, que é o main, que seria o ambiente de produção dentro do nosso Heroku. O main, ele tem uma característica um pouco diferente dos outros, que no Heroku, como já foi passado por testes, assim que uma nova atualização ocorre nessa branch, ela já sobe direto para a produção e ela fica disponível para todo mundo que acessar o site. Então a gente tem essas configurações aí, que a gente vai ver um pouquinho mais quando falarmos de Heroku, e também vamos ver como é que está a tela que é baseada nessa branch. Aqui eu sou o Klaus, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso ambiente de deploy de nuvem, que nós optamos para esse projeto utilizar o Heroku, que optamos por ele por conta da sua simplicidade e facilidade na hora de fazer as atividades de deploy e pelo seu link direto com o GitHub. Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês a plataforma. Basicamente, temos aqui a parte de overview, onde temos uma visão geral do sistema de deploy. Então, temos aqui as métricas, os add-ons instalados, que no momento não temos nenhum. A formação dos dinos, que basicamente é o curso que temos para utilizar essa aplicação, que a gente escolheu o web. Aqui temos as atividades dos colaboradores, que no caso eu fui o responsável por fazer os deploys, então tem aqui 15 atividades de deploy no meu nome. E aqui temos as últimas atividades, que basicamente são os deploys e os builds ocasionais dentro do sistema. Aqui em recursos eu já falei um pouquinho lá sobre os dinos, que basicamente a gente utilizou o dino de web. A questão do deploy, a gente fez o link automático com o GitHub, o que facilita bastante o nosso processo de subida para a produção. E com isso a gente linkou com o GitHub, ativou os deploys automáticos, então qualquer alteração que tenha dentro da branch de main do nosso GitHub vai subir automaticamente para o ambiente de prod, e a gente tem todo um fluxo de trabalho para de dev, QA e prod, além das branches específicas para cada usuário. Então, com isso em mente, a gente já consegue fazer os deploys em produção direto com o main por conta desse fluxo bem trabalhado que a gente fez. E podemos também fazer deploys manuais utilizando a ferramenta de deploy manual. Agora, vou mostrar um pouco das métricas, que aqui estão os eventos, os de memória, assim por diante. As atividades, então basicamente aqui no começo temos alguns builds que falharam, por conta que era o período que a gente estava iniciando o repositório, iniciando os servidores e assim por diante. Mas depois de tudo configurado, começou a ter uma série de sucessos que, pela facilidade que tem com o GitHub, acaba que nunca acontece nenhum problema em relação a isso. E na questão do acesso, temos eu como proprietário do ambiente, a Letícia e o Guilherme como colaboradores, e qualquer um de nós pode fazer deploy e mexer no sistema. Em questão de configurações, aqui ele mostra basicamente o nome da nossa aplicação, que a gente quiser mudar, a gente pode, onde ele está, o que a gente usou de linguagem, o espaço que a gente está consumindo e assim por diante.
além de podermos adicionar certificados SSL e domínios personalizados, caso a gente queira utilizar algum. Mas, como a própria Heroku já oferece um domínio personalizado para a gente optou por utilizar o próprio do Heroku. Também podemos ativar o modo de manutenção e deletar a nossa aplicação. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das nossas telas. Bom, aqui temos a tela inicial, onde podemos fazer o login. Caso o login não seja correto, a gente vai ter uma mensagem de credenciais inválidas. E logamos da forma correta. A gente pode colocar aqui Rogério 1264 como senha. E aqui nós podemos logar direto na aplicação. E aqui temos a informação inicial sobre os treinos da semana, que a pessoa fez ou não, a parte de concluir treino, os treinos do dia. Temos também aqui na questão o treino que a pessoa pode utilizar. Aqui temos as métricas que a pessoa pode atualizar os dados atuais dela e definir objetivos. Aqui temos um histórico do peso, do percentual de gordura, do percentual de massa muscular, do percentual de água corporal, para a pessoa ter esse acompanhamento de que o treino dela está fazendo sentido, porque às vezes o peso da pessoa pode se manter estável, só que o percentual de gordura diminuir, o percentual de massa muscular subir, então é importante ter todo esse acompanhamento. E o de água quer dizer que você precisa melhorar na dieta caso seja muito elevado, assim por diante. Aqui nesse caso, a pessoa está tendo uma diminuição da percentual de água corporal, o que é bom. Então, não está retendo líquido, quer dizer que ela está bebendo bastante água e o organismo dela está funcionando certinho. E temos a questão do perfil da pessoa, que ela consegue alterar os dados e ver os dados aqui de forma correta. E é basicamente isso. Essa daqui é a nossa aplicação. E é isso.